Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, nos últimos dias, ele vai levantar uma geração de jovens e adolescentes diferentes das gerações que têm passado para trás. O Espírito Santo de Deus, ele vai levantar uma geração tão diferente que quando nós chegarmos no céu, os grandes profetas do Senhor vão querer conversar com a gente e ter assunto para conversar com cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus vai levantar uma geração nesses últimos tempos, uma geração que tem coragem de dizer não para o pecado. Uma geração que a cada dia vai viver mais na presença de Deus e que vai vivenciar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para fazer no nosso meio. Hoje uma das coisas mais interessantes que me chama a atenção, irmãos, é quando eu ligo a minha televisão e eu me deparo como ser crente hoje está na moda. Você já viu, pastor? Hoje ser crente está na moda demais, irmãos. Hoje ser crente está muito na moda. Por quê? Porque você liga a sua televisão e quase todo mundo que está passando na televisão está falando que é crente agora. Você já viu? Eu sou daquela época que eu ligava a televisão para assistir um jogo de futebol e só o Kaká falava que era crente jogando bola. Hoje você liga a sua televisão e parece que está tendo um culto dentro do jogo do futebol. Já viu, irmão? Ele sai com as camisetas, com as regatas, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Jesus nos faz campeão e tantas coisas, e sai falando de Jesus. Nas entrevistas, se ganhou, fala, queremos agradecer a Deus pela vitória. Se perdeu, fala assim, nós não conseguimos a vitória, mas Deus vai nos dar no próximo jogo. Então o tempo inteiro falando de Deus. O pessoal está falando que é crente, todo mundo dizendo que é crente, e cada vez mais nós temos visto que ser crente está na moda. Hoje é um culto abençoado de domingo, mas é um culto de transformação para um monte de pessoa que entrou nesse lugar. Hoje o que mais me chama a atenção é quando a gente liga a televisão e vê que a Joelma do Calypso está falando que é crente. O melhor é que a lua não vai mais trair ninguém, irmão. Olha que maravilha. Então quando a gente começa a ligar na nossa televisão, a gente começa a ver que nós estamos envolvidos por um movimento que agora ser crente é estar na moda. Eu me lembro que um dia eu sentei com a minha pastora já é mais de idade, e ela falou assim, Guilherme, quando eu ia para o colégio, só delas saberem que eu era filha de crente, elas puxavam o meu cabelo, elas me batiam, elas me empurravam, simplesmente por eu dizer que era crente. Eu lembro quando eu era mais criança, mais adolescente, nós temos uma empresa de camiseta evangélica, e eu não tinha coragem de usar as camisetas evangélicas, porque eu achava brega, irmão. Imagina você ficar saindo com Jesus aí estampado para tudo quanto é lado. Mas hoje não, hoje a gente coloca uma camiseta que Jesus é maravilhoso, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, e todo mundo olha na rua, gente, olha que camiseta mais bonita falando de Jesus, olha que camiseta linda aquela dali falando que Jesus me ama, olha aquela camiseta ali falando que Deus é fiel. Porque hoje está na moda, irmãos, está bonito a gente dizer que serve a Jesus. Hoje as pessoas olham alguém com a Bíblia debaixo do braço e falam assim, gente, olha que gracinha, está indo para a igreja. Antigamente não era assim não, as pessoas passavam e falavam, gente, mas que moleque besta, está indo para a igreja, que menino bobo, aquele dali deve estar sendo empurrado pela mãe para ir para a igreja. E o Espírito Santo de Deus nos mostra que a cada dia as nossas igrejas simplesmente têm ficado cheias de crentes da moda. Os nossos domingos estão sempre lotados, os nossos domingos estão sempre cheios. E o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração que nós temos que levantar uma geração diferente se quisermos ver a nossa geração de pé mais lá na frente. E um dia eu dobrei os meus joelhos para falar com Deus ali dentro do meu quarto e falei assim, Deus, eu sei que o Senhor tem feito tantas coisas, mas me mostre e me dê um direcionamento de como nós nos diferenciarmos de simplesmente esses crentes que têm vindo na igreja e se diz crente, mas não muda nada. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e falou assim, Guilherme, se você quiser se diferenciar dos crentes da moda, e se a minha igreja quiser se diferenciar dos crentes da moda, a primeira coisa que precisa mudar são as atitudes. As nossas atitudes precisam começar a mudar se a gente diz servir a Jesus de uma forma verdadeira. Não há como nós servirmos Jesus continuando com as atitudes que nós temos. As nossas atitudes por onde nós passarmos precisam demonstrar o Cristo que nós servimos. Por onde você passar, as pessoas precisam olhar para você e falar assim,
aquele rapaz, aquele homem, aquela moça, aquela senhora tem algo de diferente. As nossas atitudes a partir de hoje, irmãos, elas precisam demonstrar que a gente serve a Deus. Vir para a igreja, sentar em um banco como esse, não muda em nada, irmãos. Não muda nada, se a gente não servir a Deus de uma forma verdadeira. Eu aprendi, nos grupos de jovens normalmente tem teatro, irmãos. E eu fui tentar saber qual é o significado de teatro. Teatro é você querer exemplificar alguma coisa que é real através do teatro. Você quer passar alguma coisa que é real. E normalmente, se nós temos vindo à casa de Deus, se você tem vindo à casa de Deus, você entra aqui culto após culto, entra, levanta a sua mão, chora, rola, cai no chão, acontece qualquer coisa com você, você fala que teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, mas volta para a sua casa e continua com as mesmas atitudes e continua sendo a mesma pessoa que você é, você não teve um encontro com o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Porque pelo menos na minha Bíblia diz para mim e para você que se nós tivermos um encontro com Deus, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. A vida daqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Deus nunca mais serão as mesmas a partir de um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um livro, só que ele acabou, mas Deus me deu a oportunidade de escrever um livro. Eu perguntava para Deus: Deus, levante jovens. Quando eu era criança, quando eu era pequeno, adolescente, eu falava: Deus, levante jovens que façam a diferença na nossa geração. E eu senti o Espírito Santo de Deus falar assim no meu coração: Guilherme, por que não é você? O que te separa de ser você, esse jovem que vai fazer a diferença? Eu falei: Deus, mas o Senhor tem tanta pessoa para me usar. E Ele falou assim: eu quero usar você. Eu preciso de pessoas que se coloquem na minha presença. Eu nasci na igreja, irmão, sou filho de crente. Acho que é o primeiro ex-nada que você está vindo ver falar aqui em cima do púlpito. E eu questionava isso, eu falei assim: Deus, eu sou um ex-nada. Eu nunca bebi, irmãos, eu nunca fumei, eu nunca prostituí, nunca entrei dentro de uma boate. E às vezes vocês acham que eu era o mais retardado da sala, que ele ficava sentado lá no fundo da sala, que ninguém dava moral. Não, eu era aquele que estava no meio de todo mundo, que recebia todos os convites. Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que tem data marcada para desviar, né? Está chegando o carnaval aí, está chegando uma data de muito crente desviar. Chega tal festa, uma festa famosa que às vezes tem aqui, são as datas marcadas que alguns crentes têm para desviar. Mas o Espírito Santo de Deus vai acabar com esse tipo de crente. O Espírito Santo de Deus vai fortalecer aqueles que estão na casa de Deus. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar naqueles que estão na casa de Deus. E eu questionava a Deus e sempre perguntava isso para Deus. E quando Deus colocou isso no meu coração, eu fui demorando, mas aos 18 anos, eu tive um encontro verdadeiro com Deus nessa casa aqui, ó. Aos 18 anos eu me encontrei com Jesus, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca me desviei, participei de equipe de louvor antes dos 18 anos, participei de tantas coisas, mas só aos 18 anos que eu fui encontrar com Jesus, que minha mãe e meu pai sempre me traziam para a igreja para conhecer. A partir desse dia, a partir dos meus 18 anos, eu não me lembro de um dia que às vezes o diabo não me tentou e nem tentou me derrubar daquilo que foi o propósito que Deus colocou na minha vida. Mas eu me lembro de todas as situações que eu sofri para dizer e falar não para o pecado todos os dias. Há um tempo atrás eu entrei dentro de um aeroporto, irmãos. Estava voltando de São Paulo e eu entrei dentro do aeroporto e normalmente eu ando igual o jovem anda no aeroporto, né? Boné, a barreta para trás, óculos espelhado, eu estava de bermuda, estava de tênis. Não estava parecendo crente não, estava andando assim, parecendo esse jovem que anda aí para tu quanto é lado. E uma mulher ficou olhando muito para mim dentro do aeroporto, uma senhora. E quando eu cheguei e sentei dentro da poltrona, ela estava sentada do meu lado. Ela falou assim: rapaz, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você passou ali dentro do aeroporto e você chamou muita atenção de todos aqueles que estavam passando, mas não era simplesmente por você não. É porque tinha um brilho muito forte sobre a sua vida. E eu quero saber o que tem na sua vida, o que você faz. Eu virei e falei: sou pastor de jovens. Eu prego para jovens.
A mulher começou a chorar do meu lado dentro do avião. Ela falou assim: como eu fico feliz em saber que ainda existem jovens na presença de Deus. Eu nunca bebi, irmãos, nunca fumei. Eu namorei 5 anos com a minha esposa e casei virgem. Já tenho 5 anos de casado. Ela ficou cuidando do meu pequenininho de 1 ano e meio lá em casa. Eu não conheci o mundo, não conheci nada daquilo que o mundo oferece para falar para você que nós não precisamos conhecer nada daquilo que o mundo oferece para dizer que a casa de Deus é o melhor lugar. A casa de Deus sempre será o melhor lugar e ela tem sido todos os dias para a minha vida. Por isso que quando eu começo a minha ministração eu digo para você que eu e você nós estamos no melhor lugar. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença daquele que tem poder de transformar. Quando eu abro a minha Bíblia eu começo a ver que a palavra de Deus diz para mim e para você que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Só que às vezes existem lugares que tem 1.000, 2.000 pessoas, que às vezes não existem 2 nem 3 pessoas reunidas em nome dele. Mas eu tenho certeza que nesse lugar, pelo menos 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, para fazer a diferença nesse lugar, eu sei que tem nesse lugar aqui. E Deus precisa de 2 ou 3 para fazer a diferença no meio de uma multidão. Nós precisamos a partir de hoje a demonstrar através das nossas atitudes aquilo que nós dizemos servir todos os dias. As pessoas precisam ver muito mais do que no nosso Facebook, na nossa rede social, ou quando nos perguntarem se nós servimos a Jesus. Eles precisam começar a olhar e ver o brilho do Espírito Santo de Deus sobre a minha e a sua vida, sobre todos os dias por onde nós passarmos. Você quer saber a diferença daquele que serve a Deus e quando nós falamos? Aquilo que nós falamos, irmãos, é muito mais fraco do que aquilo que nós mostramos ser. As nossas atitudes, irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer para você, falam muito mais do que as nossas palavras. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras que você tem falado todos os dias. Aquilo que as pessoas veem em você é muito mais forte do que aquilo que as pessoas ouvem de você. Vem aqui, meu irmão, me ajuda aqui. Vou te consagrar pedestal aqui agora. Glória a Deus. Segura esse microfone aqui para mim. Segura assim, ó. Junta a sua mão assim comigo, que eu quero te mostrar. Não, você não. Você vai ser o cobaia. Esquenta a sua mão bem forte aí no seu lugar. Olhem aqui para mim. Esquenta a sua mão bem forte. Está esquentando? Agora coloca a sua mão na bochecha assim, ó. Por que vocês estão com a mão no pescoço? Obrigado. 80% da igreja colocou a mão no pescoço. Eu quero saber por que vocês colocaram a mão no pescoço. Sabe por que eu fiz isso? Para mostrar para você como que as minhas atitudes falaram muito mais do que as minhas palavras. Eu pedi para vocês colocarem a mão na onde? E vocês colocaram onde? Aquilo que você faz é muito mais forte do que aquilo que você fala e coloca nas redes sociais. Aquilo que as pessoas veem em você é muito mais forte do que aquilo que você fala todos os dias por onde você passa. O Espírito Santo de Deus manda eu falar para você que as suas atitudes a partir de hoje precisam demonstrar a Cristo, porque senão as pessoas nunca vão acreditar naquilo que você tem falado. As pessoas precisam a partir de hoje ver Deus sobre a sua vida. As pessoas precisam a partir de hoje sentir o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E as suas atitudes precisam começar a mudar a partir de hoje. Segunda coisa, Mateus 16, 24 diz assim, ó, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz. E o quê? Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há como nós servirmos a Jesus sem renunciar a nada. Não há como você dizer que serve a Jesus e até hoje você não renunciou nada para estar na presença de Deus. Eu nasci na casa de Deus, sou filho de crente, nasci na igreja, e quando eu resolvi servir a Jesus, eu tive que renunciar quase minha vida inteira. Eu tive que deixar quase tudo para trás, para servir esse Jesus, para estar na presença de Deus.
E às vezes a gente acha que consegue continuar levando a nossa vida como se fosse a vida do mundo, e continuando na casa de Deus, e que vamos ser abençoados por Deus. O Espírito Santo de Deus quer de mim e de você, a partir de hoje, uma vida de renúncia diária, de todos os dias. Nós precisamos começar a renunciar muita coisa. E uma das coisas que eu mais renunciei para hoje estar aqui foram os meus próprios sonhos. Eu tive que deixar os meus sonhos para estar vivendo os sonhos de Deus. E como eu me alegro hoje estar vivendo a vontade de Deus e estar vivendo os sonhos de Deus para a minha vida. Eu sonhava ser jogador de futebol. 90% dos rapazes, dos meninos sonham ser jogador de futebol. Eu fiz faculdade de publicidade, o Dado está aqui também, fez publicidade. E a hora que eu terminei a faculdade de publicidade, irmãos, publicitário é criativo e tal, e muita coisa. E eu já liderando os jovens, e o Espírito Santo de Deus falou que era para mim fazer faculdade de teologia. Eu falei assim, misericórdia, Jesus. As duas matérias do colégio que eu mais odiava eram história e geografia. Eu falei, então eu vou fazer teologia, mas eu descobri que teologia era só história e geografia. Era a história da Bíblia, e era a geografia por onde as pessoas passaram. Eu falei assim, misericórdia, Senhor. Mas eu falei assim, eu vou enfrentar esse gigante, mano, eu vou para cima. E Deus colocou na minha sala, tipo assim, 10 Luca Galdino, pastor Luca Galdino dentro da minha sala. Só alegria, irmãos, a gente era feliz em tudo aquilo que a gente fazia. E um dos períodos nós tínhamos um professor muito abençoado, um professor batalhador, que tinha trabalho em periferia, tinha trabalho em um monte de lugar, e chegou no final do semestre, ele ia se despedir, e nós falamos, vamos fazer uma homenagem por ele. Eu falei assim, pode deixar que eu vou pagar o salgadinho. Um deu refrigerante, eu dei o salgadinho, outros deu, e nós chegamos lá, irmãos, e o professor falando assim, professor, senta aí que nós vamos fazer homenagens para você aqui hoje. E o Espírito Santo de Deus direcionou a cada um, nós falamos, professor, você foi um professor muito especial para a gente e tal, e todo mundo puxou o saco para ver se ganhava nota no final do semestre, né? Sabe como é que funciona? Nós falamos da grandeza e do amor que nós tínhamos por aquele professor, e ele é muito usado por Deus. A hora que nós terminamos de falar, ele falou assim, faça uma roda e sentem todos na roda aqui, que Deus mandou entregar um recado para cada um de vocês que estão aqui também. E nós sentamos em um círculo, nós éramos uns 20, irmão. E aquele professor começou a falar para um que estava assim na ponta, falou assim, você vai ser um grande pastor, você vai dirigir uma grande igreja, você vai ter um grande ministério. Falou para uma das meninas, falou assim, você tem um chamado missionário, Deus vai te usar nas nações para você ir na África, em um monte de lugar. E foi falando, irmãos, e eu estava sentado no meio. E ele foi falando para um, foi falando para o segundo, para o terceiro, chegou em mim, ele pulou. Eu falei assim, Deus, mas não tem nada para mim? O senhor esqueceu que fui eu que paguei o salgadinho da festa, senhor? Pelo amor de Deus. Fala alguma coisinha aí, pelo menos, pelo salgadinho que eu trouxe para o professor aí. E ele continuou falando, e foi falando para cada um, e foi falando, e foi falando. Terminou o último, eu já estava triste, irmão, desolado. E ele olhou para mim e deu uma risada. Ele falou assim, Guilherme, preste atenção no que eu vou te dizer. Parece que eu estou sentado na sala de aula ouvindo o que ele disse. E eu não era nada disso que eu estou fazendo hoje. Ele disse assim, Guilherme, você vai chegar a lugares aos quais nenhum de nós que estamos aqui vai chegar. Você vai entrar em lugares onde muitos dos que estão aqui não vão conseguir entrar. Você vai falar para aqueles que acham que são, mas não são. Você vai falar para aqueles que acham que brilham, mas não brilham. O que Deus colocou sobre a sua vida, Ele não colocou sobre a vida de nenhum dos seus colegas que estão sobre aqui. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Mas eu me apeguei nessa palavra, e isso eu estava no 4º período apenas, irmãos. Eu terminei o seminário de teologia no último semestre. Só falta a monografia agora para encerrar o meu curso de teologia, bacharel em teologia. E há poucos meses atrás, simplesmente 10 meses atrás, o Espírito Santo de Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Eu ministrava simplesmente na minha cidade, o Espírito Santo de Deus começou a me levar em outros estados e começou a me levar em outros lugares. Ano passado eu tive a oportunidade de ministrar nos Estados Unidos, em 8 igrejas nos Estados Unidos. E nós tiramos um dia ali nos Estados Unidos, irmãos,
Porque eu gosto de falar de Jesus. A hora que eu descubro que tem um que não é crente, irmãos, eu gosto de falar de Jesus para ele. Porque aquilo que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida daqueles que estão lá também. E eu estava na Times Square, irmão, na avenida mais famosa dos Estados Unidos, fazendo alguns vídeos para os filhos de crente, gravando algumas matérias e algumas coisas. E chegou um rapaz com um celular na mão e falou assim: deixa eu perguntar algo para vocês. Isso lá nos Estados Unidos. Você é esse aqui da rede social aqui? Eu falei assim: sou eu mesmo. Ele falou assim: eu sou amigo de um amigo seu e eu te sigo nas redes sociais. Eu fui te encontrar aqui no meio da avenida de Nova York. E ele estava mais dois amigos, um colombiano e um goiano que estava lá junto com ele também. Encontrei um goiano que morava no mesmo setor que eu. E eu perguntei: vocês são de qual igreja? Ele falou assim: eu sou de tal igreja, mas os meus dois amigos não são crentes não, irmãos. Eu falei assim: o Espírito Santo de Deus já falou no meu coração, fala de Jesus para esses dois rapazes aí. Era 2 horas da manhã, irmãos, na Times Square, a avenida mais famosa do mundo. E eu comecei a falar da alegria de servir esse Jesus. E lá pelas 2h30, estavam os dois, o colombiano e aquele goiano, no meio da avenida mais famosa, com seus joelhos dobrados, levantando as mãos e aceitando a Jesus no meio daquela avenida, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele não tem lugar para trabalhar, Ele não tem hora para trabalhar. Ele precisa simplesmente de pessoas que se coloquem na presença dEle, para que Ele possa fazer a diferença naquilo que Ele tem feito, irmãos. Ano passado eu fiz uma viagem que foi uma das viagens mais loucas que eu já fiz na vida, irmãos. Um pastor amigo meu me ligou, Pastor Lucinho. Quem conhece o Pastor Lucinho? Ele me ligou e falou assim: Guilherme, queria que você fosse comigo numa viagem. Eu falei assim: ué, pastor, vamos? Para onde? Para Disney? Ele falou assim: não, eu queria que você fosse comigo para o Haiti. Eu falei: não, pastor, vamos para outro lugar, mais massa. Mas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e eu fui para o Haiti, irmãos. 12 dias sofrendo, pastor, como eu nunca sofri na vida. Imagina um playboy como eu assim, criado no Danoninho e no Mucilon. Meu pai passou por muitas dificuldades na vida, mas quando eu tinha 12 anos, Deus já começou a abençoar. E dos 12 anos para trás, irmão, você corre de cueca na rua, você joga futebol na chuva, você faz o que der para fazer. Mas quando eu já me entendi por gente, meu pai poderia comprar tudo aquilo que eu queria. E eu falei assim: eu vou, nem que seja para sofrer tudo aquilo que eu não sofri na vida, eu vou sofrer nesses 12 dias, irmão. Só para vocês entenderem o tanto que eu sofri com a comida de lá, irmãos. Aqui um rapaz chegou para mim, me levou para almoçar na casa dele ontem e falou assim: vou fazer um peixe para você, Guilherme. Eu falei assim: não como peixe não. Ah não, preocupa não que tem uma galinha caipira. Eu falei assim: também não como galinha caipira. Ah, você não come nada disso? Então eu vou fazer um ovo aí para você. Eu falei: nem ovo eu também não como não. Isso é para você entender como que eu não como quase nada. E eu fui para Haiti, irmãos. Sofri 12 dias sem comer quase nada. Sofri 12 dias dormindo no chão. Sofri 12 dias, irmãos, num calor de 45 graus, evangelizando na rua, suando feito tampa de marmita. Mas falando desse Jesus maravilhoso. E ano passado eu conheci Israel, eu conheci Dubai, eu conheci a Jordânia, eu fui em 6 países da Europa, eu fui nos Estados Unidos, mas nenhum dos países conseguiram me trazer a alegria maior da alegria que eu trouxe lá do Haiti. Um dos lugares onde eu mais sofri, mas onde eu pude ver o Espírito Santo de Deus trabalhando sobre a vida de cada um daqueles que estavam naquele lugar. O Espírito Santo de Deus trabalhou tanto no Haiti, irmãos, que a vida que Ele mais trabalhou foi a minha. Eu voltei, irmãos, no pó. Voltei com a roupa do corpo, porque eu não tinha coragem de voltar com aquilo que eu tinha levado na mala, com aquele povo que sofre tanto. Mas às vezes a gente entrava dentro das igrejas dele e começava a ver aquela negada, irmãos, 500 negros e a gente no meio deles abraçado, chorando e pulando na presença de Deus. E eu imaginei: gente, eles devem ter BMW aí de fora estacionado, Mercedes, deve ter Porsche aí do lado estacionado aí, deve ter vindo tudo de moto Kawasaki, deve ter vindo tudo de jeito, irmão. O cara mais rico que estava lá foi de bicicleta. Mas eles adoravam a Deus, eles adoravam a presença de Deus que estava naquele lugar.
A presença do Espírito Santo de Deus que estava sobre esse lugar. Então todos os dias a minha vida é renunciando quase tudo. As minhas vontades, os meus desejos. A minha vontade é estar em casa hoje com a minha esposa, pastor. Com meu filho de 1 ano e meio. Mas o Espírito Santo de Deus nos chamou para uma grande obra. A gente não pode olhar para trás. A gente não pode olhar para trás. E eu ministro muito para jogadores de futebol. E o meu pastor sempre falava, aquele professor sempre falava aquelas palavras e sempre vinha na minha memória. E ano passado eu recebi um convite e falou assim: Guilherme, aqui é a Fabiana, capitã da seleção brasileira de futebol feminino. E eu queria que você viesse pregar aqui pra gente. A hora que ela falou, eu aceitei na hora, irmão, glória a Deus. Mas aí depois que eu desliguei, eu comecei a ver a responsabilidade que eu tinha. Eu fui pregar na concentração com todas as jogadoras da seleção brasileira. Só não estava a Marta, porque ela só vai para o jogo. Mas todas as outras estavam lá. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim: Deus, aonde eu for, eu vou fazer apelo. Mas eu arrependi de ter falado isso para Jesus quando eu cheguei naquele lugar. Eu falei: como é que eu faço apelo aqui, Jesus? Mas eu fiz aquele propósito com Jesus e depois que eu terminei de ministrar aquela palavra, eu fiz o apelo e tinha 4 jogadoras lá na frente dobrando os seus joelhos da seleção brasileira, levantando as suas mãos e aceitando a Jesus de uma forma transformadora. E quando eu sentei e comecei a chorar naquele lugar, irmãos, o Espírito Santo de Deus me voltou na sala de aula, com 20 colegas em sala de aula, quando eu ainda não era ninguém, quando eu era simplesmente um líder de jovens, que liderava a juventude, quando eu não ministrava ainda. E ele falou assim: ó, você vai chegar a lugares onde as pessoas acham que são, mas não são. Que acham que brilham, mas não brilham. E todos os dias eu tenho renunciado os meus maiores sonhos, mas tenho visto Deus cuidar de cada um deles da forma com que Ele quer cuidar, da forma com que Ele quer trabalhar. E quanto mais eu renuncio para estar na presença de Deus, mais eu conheço esse Deus maravilhoso que eu sirvo todos os dias. E quanto mais você renunciar à sua própria vida, você vai conhecer o Deus que você serve de uma forma verdadeira. Se você diz servir a Jesus, as suas atitudes precisam começar a mudar. Você precisa renunciar muita coisa para estar na presença de Deus. E o principal, você precisa ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Não há como nós servirmos a Jesus sem ter um encontro com o Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo? É aquele que, quando Jesus encerrou os trabalhos dele nessa terra, ele já havia morto e ressuscitado ao 3º dia, já havia ficado mais um tempo, conheceu e chegou próximo de todos os discípulos. Mas quando ele ia subir aos céus, ele virou e falou assim: eu estou indo aos céus, mas eu vou deixar um brother meu aí com vocês aí. Vou deixar um grande amigo aí para vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus com vocês. E eu achava que o Espírito Santo de Deus era simplesmente um Espírito que iria ficar voando sobre a igreja, por onde a gente passava, mas não. O Espírito Santo de Deus, ele precisa ser o nosso melhor amigo. O Espírito Santo de Deus precisa aquele que quando você levanta, como foi cantado aqui, ele seja a primeira pessoa a receber um bom dia de você. E ele seja a última a receber aquele boa noite quando você deitar na sua cama. O Espírito Santo de Deus, ele precisa estar com você por onde você for, não simplesmente dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus precisa ir para o seu trabalho com você, precisa ir para a sua faculdade, precisa ir para o seu colégio. Sabe como que nós mais adoramos a Deus? Sabe como você mais levanta um altar de adoração a Deus? É quando você está no seu colégio, quando você está no seu trabalho, quando você está lá no seu trabalho e está todo mundo fazendo coisa errada e alguém fala assim, ó, chama o fulano aí, ó, para participar aqui com a gente aqui. Aí alguém vira e fala assim, ó, nem adianta chamar, porque aquele dali não participa desse tipo de coisa não. Pode ter certeza que você tem levantado um altar de adoração a Deus. Quando todo mundo da sua faculdade sai para as festas, baladas e tantas coisas que às vezes não agradam a Deus, e às vezes as pessoas pensam em te convidar, mas falam assim, ó, nem adianta convidar aquele dali, porque ele não vai. Pode ter certeza que você tem levantado um altar de adoração a Deus por onde você tem passado. Quando as pessoas olharem para você e não te convidarem, porque saberem que você não é daqueles que participam daquele tipo de coisa, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está muito feliz com a sua vida. Você pode ser o mais pai, o mais sem graça, o mais besta do trabalho, mas seja alguém cheio do Espírito Santo de Deus.
Durante 3 meses eu ia para o bar da minha faculdade só para estar junto com os amigos. Nunca bebi, nunca fiz nada no bar. Ia para lá para ficar sentado conversando com eles. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: ó, esse daí não é o lugar que eu te chamei para que você estivesse. E os últimos 7 períodos da minha faculdade, da minha primeira faculdade, eu passei sentando sozinho, mais junto com o Espírito Santo de Deus, do que às vezes estar com Ele e o Espírito Santo de Deus está longe da minha vida. O Espírito Santo de Deus é aquele que quando você está prestes a cair, Ele te dá a mão para que você não caia. É aquele que quando você já não tem mais forças para caminhar, é Ele quem te pega no colo para te ajudar a caminhar por onde você for e te carrega no colo se preciso for. Esse é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está nesse lugar aqui essa noite. Existem umas canções que eu sou apaixonado por essa canção. Eu gosto de cantar ela demais e eu queria que vocês cantassem ela comigo. Mas todo dia o pecado vem o quê? Todo dia vem as provações e o quê? Todo dia vem as tentações e o quê? Mas a gente o quê? Mentira. A primeira dificuldade bateu na nossa porta. A gente já não escolhe mais Deus. A primeira aflição bateu dentro da nossa casa. Parece que a gente já não serve mais Deus. A primeira afronta chegou dentro da nossa casa. Parece que a gente não serve mais Deus. E como que a gente consegue cantar e dizer que a gente escolhe Deus? O primeiro relacionamento, namoro encerrou. Você não vê mais nenhum do casal na casa de Deus. Se nós quisermos servir a Deus de uma forma verdadeira, nós precisamos a partir de hoje fazer o que o final dessa canção diz para mim e para você. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Quando você morrer para a sua vida, você vai começar a viver a vida de Deus para cada um de vocês. Quando você morrer para as suas vontades, começar a renunciar às suas próprias vontades, você vai conhecer o que é servir a Deus de uma forma verdadeira. Quando você morrer para a sua vida, você vai conhecer a alegria de quando a dificuldade bater na sua porta. Não vai ser você mais que vai abrir a porta para as dificuldades. Vai ser o seu Deus que vai abrir a porta para que a dificuldade seja espantada. Quando as dificuldades baterem, quando as afrontas e as aflições chegarem na porta da sua casa, o Espírito Santo de Deus é quem vai receber elas na porta. E vai falar assim, ó, paz do Senhor e volta para sua casa. Tem um amigo meu que tem uma canção linda, irmãos. E que ele diz que o pecado, irmãos, é como se fosse um ônibus lotado. Você está indo num ônibus lotado, cheio do Espírito Santo de Deus. Tem gente que às vezes anda num ônibus vazio, sem nada, sem Deus. Mas existem pessoas que andam cheios do Espírito Santo de Deus. Você já viu uma cena quando o ônibus está lotado, quem anda de ônibus? E às vezes você está parado no ponto e o ônibus está cheio, o que o motorista faz? Está cheio. A partir de hoje, quando o pecado passar perto de você, quando o pecado estiver parado no ponto de ônibus esperando, você vai passar com o ônibus lotado e falar assim, ó, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou cheio da presença de Deus. O pecado vai pedir carona na sua vida, mas você vai dizer a partir de hoje que você é cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dessa presença maravilhosa. E hoje Deus me trouxe nesse lugar. Hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe nesse lugar para que eu pudesse orar por algumas pessoas. Ele me trouxe aqui para que eu pudesse orar por alguns jovens, por alguns adolescentes, mas também pela igreja. Se às vezes você tem vindo à casa de Deus e você não tem conseguido ter atitudes que agradam a Deus, o seu lugar é aqui na frente hoje comigo. Se as suas atitudes não demonstram que você serve a Deus, mesmo vindo todos os cultos na igreja, as suas atitudes lá fora ninguém conhece, ninguém sabe que você serve a Deus, o seu lugar é aqui na frente hoje. Se às vezes você tem vindo à casa de Deus e não consegue renunciar nada para estar na presença de Deus, não consegue renunciar os seus sonhos, as suas vontades, não consegue renunciar muitas coisas para estar na presença de Deus, principalmente o pecado, o seu lugar é aqui hoje na frente. Se você nunca teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, mesmo vindo à casa de Deus, como antes dos meus 18 anos eu nunca tive tido essa oportunidade de ter esse encontro com Jesus, o seu lugar é aqui na frente hoje.
Existe uma das coisas mais perigosas e que atrapalha cada um dos cristãos que estão nesse lugar de sentirem a presença de Deus, se chama pecado. O pecado, ele é a única coisa que tem poder de te afastar da presença de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre você e Deus. E às vezes existem pessoas que estão nesse lugar aqui hoje. Existem pessoas que entraram nesse lugar e que às vezes estão presas pelo pecado, sentadas aí onde estão. Às vezes estão algemados pelo pecado e às vezes não conseguem adorar a Deus. E o Espírito Santo de Deus nos disse que hoje todas essas correntes vão cair por terra. Você quer saber o poder que o pecado tem? Jesus estava sendo crucificado na cruz, carregando uma cruz muito pesada por mim e por você. Ele carregava uma cruz muito pesada. E quando ele estava pregado naquela cruz, ele gritou: Senhor, por que me desamparastes, Deus? Ele sofreu tudo calado. Essa foi a única hora que a gente vê o desespero de Jesus. Senhor, por que me desamparastes, Deus? Naquele momento, o próprio Filho de Deus não era ouvido pelo seu Pai, porque estava sobre ele todo o pecado da humanidade. Tudo aquilo que nos afasta de Deus estava sobre as costas dele. Estava sobre as costas de Jesus. Toda pornografia estava nas costas de Jesus. Todo adultério estava nas costas de Jesus e ele carregando, para que hoje a gente pudesse viver uma vida livre na presença do Espírito Santo de Deus. Toda masturbação, toda pornografia, todo namoro indecente, todo divórcio estava nas costas de Jesus, para que hoje isso não acontecesse no meio da igreja. Para que hoje nós estivéssemos aqui com o nosso coração simplesmente em adorar a presença de Deus e fôssemos livres do pecado. Por isso que existem pessoas que estão aqui, por isso eu quero te mostrar, o próprio Filho de Deus não foi ouvido por Deus, porque o pecado de todos nós que estamos aqui estava sobre as costas dele. O pecado é a única coisa que tem poder de te prender e não te deixar entrar na presença do Espírito Santo de Deus. E às vezes existem pessoas que estão aqui presos em homossexualismo, em pornografia, em adultério, em coisas que não agradam a Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus vai colocar todas essas correntes no chão a partir de hoje. O Espírito Santo de Deus, com o poder dele, hoje ele vai colocar todas essas correntes no chão. E se você precisa mudar as suas atitudes a partir de hoje, se você precisa começar a renunciar ao pecado e tantas coisas que te afastam da presença de Deus, e se hoje é o dia de você ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, o seu lugar é aqui na frente. E eu queria que você saísse o mais rápido possível do seu lugar, porque eu te espero aqui comigo aqui agora.